No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma build para Tormenta 20 com companheiros. Quando tem alguém lutando junto com você, como seria isso? Como daria para criar um personagem interessante? E essa foi uma sugestão de um dos membros aqui do canal, o Gustavo Chagas mandou pra gente. E ele, como membro que apoia aqui a gente já mensalmente, já faz um bom tempo, a gente resolveu aí atender a demanda da galera. Então, vou trazer para vocês como criar um personagem com uma build muito bacana de pessoas lutando com companheiros. Chegou agora? Rola a iniciativa então! A mecânica de companheiros em Tormenta 20 trouxe uma novidade aí pelo menos para o sistema. Você tem os companheiros que te ajudam, que você tinha antigamente, um lobo ou algo assim. Agora ele dá um bônus para você, em vez de ele ser um personagem com turno, com ficha completa, com tudo mais, eles deram uma simplificada. Não precisa ter a miniatura dele e assim por diante, facilitando um pouco aí a movimentação na mesa e coisas desse tipo. Não que não possa ser usado, lógico que pode, mas caso você queira algo mais simples, eles facilitaram para você dessa maneira. E hoje eu vou fazer uma build muito legal com lutador, que eu gostei bastante, ficou com uma história bem interessante. Mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal para fazer junto com a gente, discutir sobre RPG, ficar sabendo novidades, falar que concorda, que discorda aqui da gente. Isso daí ajuda bastante. Hoje em dia, quase 75% de quem assiste nosso canal não é inscrito. Então dá uma conferida se você está inscrito, aciona o sininho que isso aí dá uma força a mais. E se você quiser subir um pouquinho o nível, você usa o Valeu, que pode ajudar a gente aí a pagar novo material, novo equipamento, novos livros, para a gente trazer cada vez mais conteúdo. E você curte ali só naquele momento e destaca o seu comentário para a galera, beleza? Mas vamos para nossa build de lutador. Como que ela vai funcionar? Eu pensei assim, poxa, o lutador quase nunca faço uma build diferente. Ele tem algumas dificuldades, então, porque ele precisa de atributos muito altos em força, destreza e constituição normalmente. Então dificulta para que você faça uma build com outras classes, tirando guerreiro, bárbaro, que sempre é possível, tá bom? Só que aí eu pensei, se eu pusesse esse companheiro com outra pessoa lutando junto, que seria interessante nessa história toda. E como você consegue companheiros? Pode ser através do poder, né? Parceiros, companheiros e assim por diante. Ou então você pode conseguir durante o jogo, na história. E foi isso que eu fiz. Ele vai ter dois parceiros aí que vão estar fazendo parte dessa build. Um através de poder e outro que ocorreria pela história. Até o 10º nível, é bem viável que você conseguisse esse parceiro. Caso não seja, você teria que trocar um dos poderes que eu escolhi, que tem como trocar, por outro parceiro novamente para comprar, tá bom? Lembrando que existem limites de parceiros conforme o nível do personagem. Mas vamos lá para a build, que é para isso que você vê. Então, primeiro de tudo, eu escolhi o lutador. As raças, eu não fiz uma escolha de raças, mas a mais interessante talvez fosse o Minotauro, por ele ganhar força e constituição, então isso já ajudaria bastante. Mas existem outras opções, como o Golem, por exemplo, que seria legal, o próprio humano funcionaria bem, e até mesmo a sereia e o tritão poderiam ser opções. Opções um pouco mais diferentes poderia ser, por exemplo, a Medusa. A Medusa também funcionaria até que razoavelmente bem para isso, apesar dela não ganhar força. Mas ela ganha outros poderes que podem ser legal para o personagem. Então, o mais importante que você precisaria no início além de você alocar os principais números em força, destreza e constituição, na ordem que você achar melhor, você também teria que pegar a origem membro da guilda. E você poderia ser uma guilda de lutadores, uma guilda comercial, qualquer coisa que você achar. Por quê? Você vai poder pegar diplomacia, que você vai precisar, por incrível que pareça, e enganação, que também você necessita para outros poderes. Além disso, você poderia ser devoto de um deus. E no caso, eu escolhi Arsenal, porque eu pegaria o poder Sangue de Ferro, que te dá um RD quando você gasta alguns pontos de mana e aumenta um pouco o dano, que para o lutador pode ser interessante e ajudar principalmente no início aí de carreira dele.
No primeiro nível, você não escolhe os poderes, você recebe briga e golpe relâmpago. Esses são os seus poderes. A partir do segundo nível é quando você recebe poderes que você pode escolher. Procurei escolher o máximo de poderes possíveis do próprio lutador. Ele não vai ser multiclasse, tá bom? Ele vai ser uma classe única até o 10º nível. E o que eu peguei primeiro? Aquele poder até acertar. Acho bem útil, principalmente para quando você tiver algumas penalidades, você aumentar o seu bônus de acerto e aumentar o seu bônus de dano caso você erre um ataque, que pode ser às vezes um pouquinho mais comum do que você gostaria. Então nada mais isso do que ele já compensar na rodada seguinte e de repente facilitar o acerto para o próximo turno. Terceiro nível, você recebe casca grossa, que já é um poder escolhido, e eu pegaria ataque poderoso, aumentando o dano, mas prejudicando um pouco o ataque. Por isso que o até acertar pode ser útil já logo de cara. Ele vai facilitar com que você acerte e dê mais dano aí em inimigos mais fortes. E o melhor, ele não tem custo de pontos de mana, nenhum dos dois até agora, deixando seus pontos de mana para você utilizar no golpe relâmpago. No quarto nível, eu pegaria golpe imprudente, que aumenta mais um dado de dano, então o seu ataque, mesmo que vá aumentando o poder, ele vai sempre aumentando mais um dado no golpe, quando você utilizar golpe relâmpago. Então se for 1 de 6, você passa a dar 2 de 6. Muito útil, mas a sua defesa fica prejudicada nessa história toda. Então por isso que até falei do RD lá do Sangue de Ferro do Arsenal, para compensar um pouco, tá? Mas ele aumentando o dano, isso ajuda bastante. A partir dali, o golpe cruel vai aumentar em 1 a margem do dano que você vai estar dando. Então isso também no crítico pode ajudar você a dar mais dano. E aí você já pegaria o parceiro assassino, que te dá ataque furtivo para você fazer junto do seu personagem. Porque ele pode flanquear em níveis mais altos até. Então, com isso, você vai ganhando bônus para acertar por causa do flanquear e também bônus para você dar dano pelo menos uma vez por turno, não nos 2 ataques, podendo chegar até mais 2 de 6 nos seus ataques. Não! Sexto nível, sarado, que daí permite que você use força para fazer testes de diplomacia, com um porém, né? A pessoa precisa ser atraída por físicos aí bem definidos. Além disso, você soma sua força aos pontos de vida, dando alguns pontinhos de vida a mais, mas o bônus de fortitude também é utilizado a força. Então, até o teste de resistência de fortitude fica mais fácil de você estar passando. Após isso, eu pegaria Valentão, que vai aumentar o dano e o... Após isso, eu pegaria Valentão, que aumenta 2 em ataque e dano, e você aproveita o flanquear dos seus adversários, ou mesmo quando você derrubar os seus adversários, que pode ser uma outra tática muito boa para você. Podendo de repente pegar o poder rasteira, se você achar interessante, mas existem outras opções aí que vão funcionar bem e eu vou estar falando. Mas se você ficou até agora, vai comentando aqui no vídeo, fala o que você achou, como você montaria a build, ainda não acabou, tem mais um pouco. E compartilhe esse vídeo com o seu amigo aí que gosta de jogar com o lutador, fazer um bando de lutador junto aí, né? No 8º nível eu pegaria a confiança dos rings, porque quando o inimigo errar você ganha 2 pontos de mana temporário cumulativos até o seu nível. Então ajuda você a preservar um pouquinho mais seus pontos de mana, permitindo que você gaste eles para dar ataques relâmpagos aí mais poderosos, tá? Você também poderia trocar por braços calejados, que aumentaria um pouco sua defesa. Aí vai um pouquinho da sua tática. E também entraria o segundo parceiro em algum momento, tá? Você poderia na história estar pegando, eu vou falar qual que seria, mas existe algumas opções que você taticamente poderia achar melhor, tá bom? Golpe violento, que aumenta o multiplicador, então seus ataques desarmados no crítico agora passa a ser vezes 3 em vez de vezes 2, então é interessante. E eu pegaria lutador de chão, que te dá bônus para agarrar e derrubar, lembra que era uma das táticas, e que você pode simplesmente gastando 2 pontos de mana depois que você agarra o seu adversário, você derruba ele automaticamente, podendo se valer depois do valentão, que é uma das opções aí, além do ataque furtivo e tudo mais. E no 10º nível você poderia pegar trincado, que daí vai somar constituição nos seus ataques, agora também no dano dele. Então isso também ajudaria. Qual seria o parceiro que eu pegaria nesse momento? O Fortão, porque ele também aumenta o dano, podendo chegar a um dano até mais alto.
podendo chegar até 3 de 6, dependendo do nível que você tiver. Então com isso amplifica um pouco mais o dano. Bom, com tudo isso que eu falei, você teria um ataque um pouco mais poderoso, mas com um consumo baixíssimo de pontos de mana, na verdade praticamente zero. E por que eu estou falando isso? Porque bastaria você acionar o Sangue de Ferro no início, que é um custo que vale pela cena toda, e a partir dali seus ataques não gastariam nada, a não ser que você fizesse um golpe relâmpago, que pode ser interessante para você dar um segundo ataque. Mas fora isso, você estaria sempre dando um dano em torno aí de 59, sem gastar nenhum ponto de mana, que é uma baita vantagem, você podendo deixar para outras opções, caso você ache legal, ou mesmo pegando outras raças que de repente davam acesso à magia. Eu tentei evitar magia, porque quase todos os combos estavam acabando pegando magia para fazer, então eu deixei quieto. E você poderia dar o golpe relâmpago dando um segundo ataque, mas aí você não se beneficiaria dos parceiros. Você teria apenas o seu dano normal, mas ele também seria em torno de 50 de dano. Então, 2 ataques aí você daria em torno de 100 com um consumo de pontos de mana baixíssimo. Talvez você sinta a falta dos poderes trocação e sequência, que são talvez os melhores poderes, mas eles são extremamente beberrões de pontos de mana. Mas eles ainda são as melhores opções para você amplificar esse dano. Então você poderia abrir mão de alguns do que eu coloquei aqui para colocar eles, ou pegar nos níveis seguintes, tá? 11º e 12º, por exemplo, para tornar ele um pouco mais perigoso. Mas eu procurei fazer um que talvez funcionasse melhor até o 10º nível, aí ele poderia pegar esses quando ele já tivesse pontos de mana numa quantidade maior, e além disso já tendo um poder que ajuda ele a recuperar um pouco. Além disso, outros parceiros que poderiam ser úteis para o seu personagem seriam o combatente, que te dá bônus de ataque, então você abre mão, por exemplo, do assassino e coloca ele para melhorar as suas chances de acertar, ou você poderia colocar também o guardião, que aumenta a sua defesa, então fazendo com que evite que alguns ataques te acertem, e com isso você ganhe pontos de mana. Mas lembrando, defesa em Tormenta 20 em níveis muito altos, talvez não faça diferença nenhuma esse bônus e você queimaria um poder praticamente à toa. No início de carreira, poderia ajudar bastante, mas você ainda não teria acesso aos poderes para recuperar ponto de mana, então talvez não valeria tão a pena. Seria melhor você primeiro pensar em derrubar do que evitar o dano, tá bom? Pelo menos esse foi o que eu montei. Quero ouvir a sua opinião. Põe aqui nos comentários a sua build que você montaria com um lutador com parceiros. Quero ouvir o que você já fez, o que você acha que fica mais legal. Se for outra classe também não tem problema, põe aí que a gente vai bater aquele papo legal. Vamos respondendo a galera aí e eu sempre aprendo com vocês, tá bom? Se ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, agora é a hora. Se inscreve aqui, vem fazer parte junto com a gente, estamos crescendo. Fizemos uma live de Fallout RPG, você gosta dessa série? Assiste lá que foi muito legal a one shot, vou deixar aqui no final para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!